Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Café e Saúde, um podcast pensado, elaborado para que você que esteja nos assistindo possa crescer como pessoa, como profissional. Hoje é um dia muito especial. O nosso entrevistado é alguém que eu admiro, respeito demais. Mas, depois da vinheta, eu mostro para vocês quem é. Solta a vinheta. O cuidado, ele pode ser um cuidado universal. E hoje nós vamos te mostrar que o cuidado ele pode acontecer no ramo que ele é humano, mas também para o animal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, O Vet do Mundo. E aí, tudo bom? O que você fala faz muito sentido, né? Porque quando a gente está cuidando dos animais, né? Aqueles que têm tutores ou pais de pet, a gente acaba cuidando também dessas pessoas, né? Hoje em dia, a gente vê todo mundo, praticamente no Brasil, existe um pet para cada pessoa, né? Isso não é à toa. Isso aí tem uma relação muito íntima, né? Desde a época dos primórdios, essa junção entre ser humano e cão, né? Tanto é que a gente fala que o ser humano não evoluiu, e nem um cachorro, eles co-evoluíram juntos, né? Existe toda uma história que baseia, e isso até hoje vem se aumentando, e hoje os animais são chamados de filhos, parte da família, né? O melhor amigo. Melhor amigo, né? Então, quando esses animais eles estão doentes, os donos também estão doentes, né? Então, sempre tem essa relação, a saúde hoje dos donos, os tutores dos pets, né? Uhum. Acabam sendo muito abalado quando isso acontece. Reflexo vem direto, né, Júnior? Direto. Na doença, na alegria, infelizmente na morte, né? Que isso aí é um assunto muito complexo, porque os cães, você pode cuidar deles da melhor forma possível. Cães e gatos, eles vão viver menos do que as pessoas. E não queira saber como é difícil para o médico veterinário, pelo menos para mim, tentar lidar com essa situação de cuidar, mas também de quando acontece, quando esses animais, eles partem. Nós passamos por isso, não está nem no nosso roteiro, mas nós em casa passamos por isso. Eu compartilhei já contigo, né, nas nossas resenhas ali. Nós tivemos uma Shar-Pei e tivemos que levar ela ao sacrifício, né? Infelizmente, não lhe conhecia, né? Trocando uma ideia contigo, tu disse, rapaz, é porque eu não estava lá. Ela teve câncer de mama, lembra que eu já compartilhei contigo? Sim. E ela tinha 6 nódulos dos 2 lados. O veterinário no Ceará me chamou, inclusive, de egoísta. Disse, nós, seres humanos, somos egoístas mesmo. Queremos que o pet se torne o nosso amigo, até mesmo quando isso, para ele, gere dor, gere todo o desconforto. E aí, a palavra dela para mim foi tão assim, eu fiquei, cara, será que eu estou sendo egoísta, mantendo meu pet vivo? E ela disse, olha, ela chora muito de dor e tal, e com isso nós tivemos que levar ela para a eutanásia. E foi uma das minhas piores experiências. Eu acho que tudo tem que ser avaliado com muito critério, né? Porque existe vários lados, né? Vários lados. A do veterinário, de cuidar, tratar, de certa forma isso gera um custo, né? Às vezes o tutor, ele até tem como pagar o custo, mas ele não tem a emoção dele, né? Ele acaba que ele não tem força emocional suficiente para aguentar isso. Eu digo que cuidar de um pet vai além da técnica, né? Além da técnica, existe um pilar muito forte, né? Que é você ter o dinheiro, porque gera um custo. Sim. Você ter tempo. Porque e você demanda tempo. Demanda tempo e você querer fazer isso, né? Faltando um dos 3, não vai dar certo. Balança não né? dá certo. Não vai dar certo. Então, eu acabo me comparando muito a um psicólogo, né? Porque você imagina, tem gente que chega para mim e diz assim, doutor, é o amor da minha vida, é o meu apoio emocional que me tirou de uma depressão, por favor, não deixe ele morrer. Sendo que não depende só de mim.
É todo um contexto, é toda uma situação que não está 100% sobre o domínio. Eu fico muito feliz quando eu tenho esses pacientes que depositam muita confiança em mim, mas ao mesmo tempo eu estou preparado para poder saber que vai chegar a hora que esse animal não vai ficar entre nós ou que vai ter algum problema que eu não consiga resolver, não porque eu não fui atrás, não porque eu não fui atrás de outros meios, e sim porque realmente nem tudo está ali no seu controle. Uvete, eu queria que você me dissesse como começou essa tua paixão pelo reino animal. Não vou dizer só por pets, porque daqui a pouquinho tu vai dar todos os teus arrobas aí pra galera, para eles poderem te seguir, quem ainda não segue. Mas quem já te segue sabe que não são só pets, né? O seu amor e o seu cuidado, ele transcende até isso, né? Não só barreiras culturais, mas até isso. Desde criança, né? Dentro da minha família eu tenho gente que é veterinário e isso me encantou muito. Então, desde criança eu não me lembro de querer ser outra coisa senão médico veterinário, né? Desde criança eu fui daquelas crianças que gostavam de assistir Animal Planet, que gostava de assistir muitos personagens, inclusive do Animal Planet, né? Que era o principal canal, que hoje alguns deles eu tenho um contato direto, entendeu? Olha que legal. Já pensou você olhar aquele pessoal tudo na televisão e hoje você ter uma liberdade de conversar pessoalmente? Sentar na mesa deles, hein? Conversar é muito bom. Então, desde criança vem essa paixão. Não me vejo fazendo outra coisa. E o que me estimulou muito, né? Que muitas pessoas perguntam, por que o veterinário do mundo? Né? Então, esse nome ele foi se chegando, né? Naturalmente, porque eu entendi que conhecer animais que eu tinha vontade de conhecer, que eu via na televisão, era só indo para outros países, outros lugares. E assim começou e graças a Deus eu já tenho muitos países, né? Que eu já conheci e tenho uma certa frequência, inclusive. Muito bom. E tu já disse aqui um pouquinho, né? Tu teve também referências em casa sobre a área de se tornar um veterinário. Quer contar um pouquinho como é essa na verdade, referência? o meu pai é médico veterinário e professor da legal. universidade, né? Então, eu acredito que isso influenciou muito, mas eu acho que eu já nasci com esse propósito. Com esse dom, né? Eu acho que já nasci com esse propósito. Eu acredito muito que todo mundo no mundo tem um propósito e se ele não achou, ele tem que buscar, porque é fato. Ninguém veio nesse mundo sem um propósito, né? E eu acredito que você experimentando, abrindo seu coração, abrindo sua cabeça, você acaba descobrindo seu propósito. Encontrando ali para que você foi criado, né, Júnior? E deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim. Na academia, na faculdade, teve alguma experiência, assim, que você, de acordo com o que você foi conhecendo sobre o processo, sobre o que é se tornar um veterinário, isso foi ainda mais abrindo os teus olhos? Na verdade, eu entrei sem dúvidas, né? Com certeza, quando a gente está na faculdade, às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu não quero ir na veterinária porque eu tenho medo de sangue, eu não gosto de sangue. Então, em tudo que a gente faz na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, a gente tem que seguir o processo, né? Sem luta não há vitória. Então, eu sempre levantei a cabeça e fui nessa, sabe? Nunca esperei só coisas boas vir. Eu sempre estive preparado para enfrentar o que eu não gostasse ou o que eu achasse ruim. Mas é bem complicado. Quando você sabe o que quer, você tem um propósito no meio do caminho e aparecem uns obstáculos. Às vezes você quer desistir, você pensa duas vezes, será que eu vou, não vou? Mas, como eu falei, né? Para ter vitória tem que ter guerra, não tem jeito. Então vamos para a guerra, né? E quando você começou a observar, vendo a tua primeira fala ali, né? Dizendo que os pets fazem parte da família, tem todo esse contexto. Quando você começou a observar que ser um veterinário não era somente cuidar de um animal, e sim carregar um propósito que inclui toda uma família? Eu venho percebendo muito que todo mundo quer ter um animal. Mas essas pessoas, elas nem sabem exatamente o que elas querem. Tipo, às vezes querem um cachorro, mas não sabe que raça. Querem um gato, não sabe que raça.
Então essa dúvida, ela é muito constante dentre essas pessoas. Quando você vê pessoas querendo o animal sem ter noção, Sim. né? Você já tem que ficar preocupado e já tem que repassar para essas pessoas ou tentar explicar muitas coisas desde o princípio do que é um cão, das necessidades. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é que, naturalmente, essas pessoas, quando elas estão criando esse animal no dia a dia, que vai tendo a interação, esses animais passam de ser um cachorro para ser um pet, para ser um membro da família, né? E isso, no meio desse processo todo, existe muitos problemas, né? Mas a gente começa a perceber que as pessoas começam a sofrer por isso. Se sentem culpadas porque seus animais acabam não respondendo algumas coisas que se deseja, se sentem frustrados por não conseguirem, talvez, dar o melhor que ele pense que é o melhor, sabe? Então, à medida que esses animais eles vão tendo essa ligação com essas pessoas, eu começo a observar o medo de pessoas de perder seus animais. Eu começo a observar que as pessoas começam já a pensar no futuro daquele animal, né? De como arcar com despesa caso aconteça, de como evitar doenças. E aí você começa, literalmente, eu como médico veterinário, a me preocupar. Porque eu tenho animais que eu fiz a cesariana das fêmeas, que nasceram os filhotes, que esses filhotes reproduziram, eu também fiz cesariana, então eu já tenho geração de entendeu? Já é quase um bisavô aí. Para frente, então eu acabo tendo uma ligação muito forte. Se você vê, a maioria dos meus clientes hoje são meus amigos pessoais, entendeu? São pessoas, né, de confiança. E eu me preocupo já não tanto com a minha habilidade, que é cuidar dos animais. Eu tenho que ter habilidade para cuidar das pessoas, né? Às vezes é tão complexo que às vezes alguém se morde ou se machuca, liga para mim, doutor, o que que eu faço? Eu digo, olha, eu cuido dos animais. Eu lhe aconselho isso, mas é bom você procurar um médico. Né? Por exemplo, pessoas que na rua mexem com o cão, é mordido. Então as pessoas acabam lhe identificando e querendo sempre ali sua opinião. Então isso é um dos fatores que a gente acaba percebendo em que nível, né, essa junção, né, pet e ser humano, né, que é explicado, como eu falei, desde os primórdios. Sim. Mas muita gente está depositando todo o seu psicológico, todo suas preocupações num ser, né? Então, o médico veterinário ele também tem que estar todo tempo atento a essa habilidade de com o dono, não só com o animal. E pensando nisso, o que te faz perceber, assim, como no seu cotidiano, na sua rotina, né, te faz perceber que cuidar do animal está 100% ligado a cuidar do tutor? Porque te trazendo o meu relato, né, quando eu levei a minha cadela para o sacrifício, para a eutanásia, eu fiquei realmente assim. Primeiro, a fala do veterinário que me atendeu, que para mim foi a pior de todas. Ele disse para mim assim: "Ah, ela já é muito idosa, não vai dar nem para pegar o acesso. A gente mata na paulada." E eu disse: "Nunca." Ele: "Só se a senhora esperar aqui até a gente terminar o processo." Eu espero até o último suspiro dela. E fiquei lá, acompanhei. Perdeu o acesso porque ela mexeu e ela já estava molinha. E, cara, aquilo para mim, eu falei: "Nunca mais eu quero um pet na minha vida", porque eu lembrava do suspiro dela, do ronco. Ela era uma Shar-Pei, então ela roncava, né. Eu lembrava do ronco dela e, meu Deus, aquilo me machucava só de lembrar. E ainda, né, ainda estou meio assim abalada de lembrar. Mas, assim, até que ponto e como você percebe na tua rotina do dia a dia, lembrando, né, das tuas primeiras falas ali também, que cuidar de um animal está sendo cuidar do dono de forma direta? Tu acompanha isso na tua rotina? Pois é, como eu tô te falando, né? Muitas pessoas têm seus animais como suporte emocional, né? São aqueles clientes que chegam para mim, ou eu observo que são aquelas pessoas que têm aquele animal realmente como um filho e como um apoio emocional por estar mais sozinho,
por não ter mais filhos dentro de casa, Aham. por ser ou um homem ou uma mulher solteira que tem aquele animal ali para ter uma distração, para ter cuidados. Então, quando você observa isso, você vê a seriedade que é cuidar de um animal. Altas expectativas. Cuidar do animal também preocupado com o tutor, né? Então, como eu falei antes, hoje para mim, cuidar do animal é observar um contexto todo, sabe? Até mesmo porque tem cães que têm distúrbios ou patologias provocados dentro de casa, né? Por rotina errada, por situações feitas erradas e vice-versa. Pessoas que acabam ficando literalmente doentes quando percebem que seus animais estão doentes. Eu tenho uma amiga minha que ela começou a pegar muitos gatos, e eu cheguei para ela para conversar. Eu disse para ela que aquilo não estava certo. Todo excesso revela uma falta. Sim. E quando eu falei isso, eu percebi. Uns dias depois, ela me procurou e disse que eu tinha razão e que ela ia se policiar. Você tá vendo como é? Uhum. Então, assim, você tem que estar muito atento a detalhes, sabe? Você vê, muitas vezes, às vezes, o cachorro vai fazer um procedimento simples comigo, o tutor tira férias, e para cuidar do animal, às vezes fica até frustrado, porque esse animal se recupera muito rápido e a pessoa não precisa mais de mim. não precisou do cuidado que Aham. pensava. Então, assim, eu acho que hoje em dia é muita cautela, não é mais só um cão, sabe? Não é só mais um gato, não é só mais um pet, sabe? É literalmente um suporte emocional, né? Eu acho que isso é muito forte, mas de fato é. Hoje o cão, ele é um suporte emocional de pessoas. E você acha que o animal está preparado para isso? É uma pergunta bem difícil, né? Pronto. Nenhum deles estão preparados. Existe na Organização Mundial de Proteção Animal, né, parâmetros técnicos para determinar se esse animal ele tem um bem-estar ou não. E eles são 5, que a gente chama 5 liberdades. Livre de fome e sede, livre de doenças, livre de incômodo, livre do medo e estresse e livre para poder desempenhar a sua naturalidade, né? Então, dentro desses 5 parâmetros, se falta algum, são sinais que esse animal não está em pleno bem-estar. Quando eu observo muito pessoas que querem tanto proteger seus animais, que eles não deixam o animal ter a sua liberdade como um cão, não deixa pisar no chão, não deixa interagir com outros cães, né? Isso aí sim, é um sinal de maus tratos, entendeu? São pessoas, como eu falei, que não têm condições, às vezes, de comprar um remédio ou outro e aquele animal está doente. Então, dentro desse quesito bem-estar animal, pensando nos cães, não é achismo, é técnico. E às vezes você vê que o amor é cego também, né? Às vezes as pessoas, elas não têm como criar, elas não têm como dar uma boa ração, elas não têm como comprar remédio, elas não têm como pagar um veterinário, elas não têm tempo e nem espaço para fazer que esse animal ele seja cachorro. Sim. E aí a gente começa um problema, entendeu? Um amor doentio. Meu Deus. Sabe? Até com os animais. Então, o médico veterinário ele consegue, se ele for muito safo, muito dentro do que é técnico, eu consigo perceber tanto sobre os cães como as pessoas, né? Um exemplo que eu dei foi esse que eu falei, né? Da pessoa muitos. acabou de ter animais, simplesmente, não, eu quero. E quando eu fui no fundo, tinha uma falta de alguma coisa sendo complementada por aquilo. Então é muito complicado hoje. Muitas pessoas querem o bem dos animais, amam os animais, mas está fazendo um mal tão grande com eles, entendeu? Manipula até os animais. Sim, com certeza. E eu acho que é bem isso, sabe? Você tem que estar muito atento, porque os distúrbios psicológicos, os distúrbios patológicos do ser humano, tanto pode destruir um animal como ele auto se mutilar, né? As pessoas elas estão ficando muito doentes por várias situações, né? E
existe automutilação animal? Como seria? Não, eu falo automutilação das pessoas, Ah, tá. entendeu? Que elas Aham. doentes, elas reforçam isso, Sim. entendeu? Uhum. Tipo, as pessoas, eu amo os animais. Aí pega um, pega dois, pega três, pega quatro, Aham. pega cinco. Aí Aí não não cuida tem com dinheiro, qualidade de não nenhum. tem qualidade. É a própria pessoa Uhum. fica se automutilando. Sim. Não tem dinheiro para pagar a conta, não tem dinheiro para sustentar os animais. E isso vira um sofrimento dobrado, né? Uhum. E uma dúvida. Tu falou sobre rotina. Pet precisa de uma rotina? Ou não, acordou, comeu, fica à Hum, vontade? O que ó. seria? As pessoas confundem muito quando a gente fala em treinamento de animais, né? Aham. Existe educação e socialização canina, que Uhum. isso é feito desde o primeiro momento que o cão entra dentro de casa. Então, ao mesmo tempo que você educa, Uhum. você também socializa, Aham. levando nos lugares, o cachorro escutar a buzina de carro, o grito de gente, Uhum. entendeu? O som alto. E educar é o que você faz ali na rotina. Hora de botar comida, hora de levar para passear. Então, um animal saudável, né? Com saudável, ele precisa, ele tem que ter rotina, né? Tipo uma criança que tem hora para tudo, o cão também deveria. Assim você educa e socializa da melhor forma possível. Quando esse animal está bem educado e socializado, aí nós vamos incutir habilidades, que é o que Uhum. chamamos de adestramento. Aham. Quer dizer, um adestramento ele só é bem feito quando ele tem uma educação e socialização bem feita. Então, sim, os cães, eles, desde que entram dentro de casa, eles têm que ser educados e ter rotina, sim. Então, mesmo que de forma inconsciente, a gente acaba gerando uma rotina, porque eles se encaixam na nossa, Com né? certeza, com certeza. Os animais aprendem com muita facilidade, né? Logo, os animais, eles vivem em matilha. Então, quando Uhum. você se põe numa liderança, ele tende a seguir tudo que é imposto ali, sabe? É muito importante as pessoas entenderem, inclusive, um pouco sobre isso, porque não é difícil, é Uhum. simples e fácil e muito aplicável. Sim. E para a gente ter um cão com a saúde mental boa, é muito importante ter esse conhecimento básico. Vete, e o cão, ele escolhe o seu dono? A minha pergunta é por quê? Nós fomos viajar ao Tocantins, chegamos lá, minha mãe deu um Spitz para os meninos, e ele é dos meninos, do João e da Raquel. Mas ele ama o Maicon. O Maicon chega em casa, é como se tivesse chegado o melhor amigo dele. Ele pula, ele chora, mas nem sempre com quase ninguém de casa é assim. O cão, ele escolhe o seu dono? Com certeza, né? O cão, ele acaba tendo uma. Ele acaba se identificando muito com alguém, entendeu? Uhum. Ou por afinidade, ou por apego, ou por contato maior, ou até mesmo por imposição de liderança, né? Cão é que nem criança, gosta de ter alguém para seguir, Uhum, de né? referência. De referência. Então, é, tem vários aspectos, mas no geral, sim, o cão ele acaba escolhendo quem ele gosta mais, quem ele quer. Porque mesmo no início, assim, o Michael não queria de jeito nenhum. E foi tanta proposta que os meninos fizeram, mas eu limpo, a gente morava em apartamento na época. Inclusive, foi um dos motivos da gente mudar de apartamento. Olha, um pet. A gente saiu do apartamento porque já não dava para criá-lo ali no ambiente tão fechado. Os meninos já não tinham uma rotina de conseguir descer todos os dias. Então, para uma melhor qualidade de vida do animal, mas também, de certa forma, para uma melhor qualidade de vida nossa, né? A Raquel é uma das que mais foi favorecida, digamos assim, com a mudança para onde a gente foi hoje. Hoje a gente mora em casa, em condomínio fechado. Então, ela pega a bicicletinha dela e vai brincar. Ela pega o Wolf e sai com ele para brincar. Ela bota ele na cestinha da bicicleta. Mas essa história do fulano não queria, Será? normalmente é o que o cachorro mais gosta e é o que a Então. pessoa mais gosta de toda a família. Mas isso é muito comum. Os cães, eles acabam escolhendo, né? Uhum. Dentre várias situações, o cão acaba escolhendo aquele que tem mais afinidade. Vete, e quando você percebeu que era o momento de se tornar o vet do mundo, assim, sair do consultório, pensando que, o consultório, não que o consultório não seja
o melhor lugar, né? Mas quando você viu que seria o momento de ganhar fronteiras e... Eu sempre percebi que eu sempre soube que Aham, eu tinha que mostrar trabalho, ter admiração de pessoas, clientes, pelo que eu faço, aham, e a partir daí eu fazer o que realmente eu queria, que era desbravar o mundo, para conhecer animais, entendeu? Eu comecei a viajar antes das mídias sociais, né? aparecerem, né? Então, praticamente, eu não tenho quase nada gravado. Se você for Aham, botar proporcionalmente, eu não tenho muita coisa registrada das minhas viagens. uhum. Mas eu já viajei muito e era isso que eu queria. Então, quanto mais eu andava, mais minha cabeça abria, mais Abrir. oportunidades, network. E isso foi fazendo com que as coisas hoje me dessem, né? Me dessem autoridade Aham, e liberdade, né? Porque, por exemplo, eu faço muita cirurgia eletiva. sim. Então, se eu viajo, meus clientes esperam. As Uhum. pessoas que têm preferência por mim me esperam. Isso é ótimo, né? Então, isso é ótimo demais, sabe? Então, eu aprendi a trabalhar dentro daquilo que eu desejei, Uhum. né? Mas isso é todo um processo de pensamento, de uma Construção. construção, né? Um processo. Então, hoje, praticamente, lógico que eu uso o centro cirúrgico, eu uso clínica para muita coisa, mas eu não sou preso ao consultório. Eu costumo dizer para as pessoas que quem quiser ser atendido por mim tem que falar direto comigo Uhum. ou falar com alguém que tenha contato comigo, né? Uma Uhum. secretária, outra, para poder ter esse atendimento. Hoje eu posso dizer que eu não sou mais veterinário de consultório, né? Sim. É, enfim, é Mas um você ainda processo, atende em nada é fácil. casa, atende Atendo. domicílio. Eu atendo por vários motivos, Aham. porque hoje são clientes antigos, indicação de clientes, Uhum. então assim, eu tenho uma rede de indicações, Sim. entendeu? E muitos problemas dos animais eu acabo resolvendo só em ver ele no próprio ambiente dele. Eu consigo identificar muita coisa. Então, o mundo hoje, do jeito que está corrido, até meus clientes acham melhor esse atendimento especializado, Sim. né? É, esse atendimento mais personalizado, Aham. né? Onde você vai, você conversa, você avalia. Quando eu não posso resolver naquele momento, eu tenho um suporte de clínica e hospital que eu Uhum. posso estar levando esses animais para complementar. Sim. Mas o fato fora da caixinha e muita coragem, né? Porque às vezes é preocupante. Meu Deus do céu, eu vou viajar e aí? Eu fui percebendo que não, que quando você faz um trabalho de base bem feito, Uhum. os seus clientes, Te eles lhe aguarda. procuram, eles aguardam, eles indicam, Uhum. sabe? Às vezes eu tô viajando, eu vejo lá no meu Instagram, doutor, o senhor volta quando? Aí eu só vou. Ô, doutor, vi que o senhor está aqui na cidade, dá um É pulinho bem isso, aqui. é bem isso. Graças a Deus. E, cara, falando sobre isso, eu pesquisei um pouquinho sobre a tua rotina, sobre alguns dos teus clientes. E quando é que todo o teu network abriu barreiras para que você pudesse ter clientes em Fortaleza, como eu acompanhei que tu tem, já dei uma olhadinha ali, que tem clientes fiéis. Quando todo esse network, tudo isso foi abrindo portas, isso foi uma construção desde a academia, desde a sua faculdade? Ou É porque conta é o aí para seguinte, nós. eu sou um veterinário que eu vou onde ninguém quer ir Aham. e eu tento resolver aquilo que ninguém quer resolver, eu tenho medo. Então, naturalmente, isso Uhum. começa a se expandir e virar notícia. Sim. Um diz pro outro, que diz pro outro. Então, graças a Deus, eu escuto muitas pessoas dizer, doutor, eu vim atrás do senhor porque disseram que só o senhor resolve. Olha. Entendeu? Ou então as pessoas, os próprios clientes, os próprios que foram atendidos, são os que fazem Uhum. essa publicidade minha, né? Eu fico muito feliz, como eu disse para ti, hoje meus clientes, eles são muito, é uma rede de clientes Aham. aonde muitos são indicações dos primeiros, sabe? E isso gera a autoridade e a confiança daqueles que vão receber o cuidado, né? Que tipo assim, se ele cuidou do animal do fulano e resolveu, eu posso confiar de olhos fechados que o meu ele vai dar jeito. Então, é bem isso, né? Foi o que eu tava falando. Às vezes Aham. as pessoas chegam com seus animais, chegam para o doutor, pelo amor de Deus, esse cão me tirou da depressão, esse Aham. animal é meu apoio emocional, esse cão é da minha mãe, se esse cachorro morrer, minha mãe morre junto, Eita. sabe? E eu
E eu sou muito certo do que eu posso fazer Uhum. e acolho, né? Eu sempre acolho, eu tento acolher. Às vezes, até quando eu vejo que é uma situação que já não tem como, mesmo assim, eu tento acolher, sabe? Eu acho que é isso que faz Uhum. as Um pessoas atendimento ficarem diferenciado, né? satisfeitas, sabe? É complexo, mas ao mesmo tempo é simples, Aham. né? É como você diz, é uma construção. Isso. Não tem um passo a passo, tem você ir fazendo, fazendo, se dedicando, priorizando o que tem que priorizar e vai dar certo, né? Até uma dica para os que estão começando agora. Isso. E, inclusive, é a minha pergunta de agora, falando em construção, você é referência, inclusive, na minha casa, e você sabe disso. A Raquel gosta muito de te acompanhar, de te seguir. As suas fotos lá, ela já viu, desde aqui as do Brasil, as de fora. Como é para ti saber que hoje o VET do mundo é uma referência para muitas pessoas, crianças, adultos, pessoas te perguntam: "E aí, Ivete, como é que tu construiu isso? E aí, Ivete, como é que tu abriu tal porta? Como que faz tal cirurgia?" Tem pessoas que acompanham a tua rotina, querem acompanhar uma cirurgia, por exemplo? Hoje eu tenho pessoas, né, estudantes de medicina veterinária que eu conheci criança, Aham, mais novos do que a Raquel, que criança conversava comigo dizendo que queria ser veterinário e hoje são meus pupilos, né? aham. Então, você acaba percebendo que a sua referência ela Uhum, vai aumentando a cada trabalho que você vai fazendo, como você disse, né? uhum. As pessoas elas percebem ou buscam quem são os clientes que eu tenho e Aham. acabam se referenciando Sim. por isso, né? Credibilizando, às vezes sem me conhecer. E eu percebo também, né, hoje na minha profissão, que eu tenho muitos seguidores criança Que que massa, né? gostam de animais, que sonham em ser veterinário, sabe? E isso aí eu fico muito feliz, né? Eu fico brincando que é a geração que vai, a geração de fãs do Vet do Mundo, né? Eu gosto de cativar, eu gosto de Aham. conversar, eu gosto de incentivar. E aí eu tenho filhos de amigos meus que quando eu viajo, todo dia quer ver meus stories e minhas postagens porque quer ver os bichos. Lá em Eu casa não fico é muito diferente. feliz. E eu acho isso ótimo, né? Porque em um mundo em que nós temos tantas referências que não são referências de nada, são pessoas tão vazias que não construíram nada e que são influenciadores. Quando nós temos pessoas que são referências de verdade e que carregam um legado, carregam um amor por aquilo que fazem, eu acho isso ótimo, né? Assim, você fortalecer essa referência de pessoas que são pessoas de verdade, que carregam algo de verdade. E por isso que esse podcast foi criado também, sabe, Vete? Para poder a gente trazer pessoas que são referências reais, que construíram e constroem coisas de verdade e que estão deixando legados não só em crianças, mas em pessoas, adultos, adolescentes, enfim. Quero te honrar por isso, porque você é referência na minha casa, tu sabe. Raquelzinha gosta muito de ti. E se ela assiste, a gente assiste também, né? A gente acaba que Graças tá a junto, Deus. né? Então, assim, nós temos hoje visto que temos pessoas que não são referências de nada, porque não construíram nada, e que são influenciadores e que estão influenciando o mundo a, sei lá, fazer coisas irrelevantes. Então, quando nós temos pessoas assim, cara, eu quero te parabenizar, né? De verdade, assim, cuidar de um animal é cuidar de uma família, né? Eu vejo pelo de lá de casa, ele é o xodó dos meninos, ele é um pet, assim, que os meninos amam e, de certa forma, a gente acaba amando também, né. Eu acho que me fechei um pouquinho depois que sofri com a Lady, e tento não amar tanto o Wolf, sabe, pra mim, vai que, né, vai que dá certo. Mas eu penso que, assim, os animais hoje precisam, né, do amor e do cuidado. E pessoas que fazem isso de forma real precisam ser lembradas, né? Espero que você seja lembrada aí por muito tempo. Agora, Vete, eu quero te trazer para um tempo que você não vai ter muito tempo para responder. Eu quero te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda a primeira coisa que vier na tua cabeça. Vamos lá. O porquê. Quanto mais rápido for, é a resposta mais fidedigna. Se você pensar muito, às vezes tu vai elaborar muito a resposta. Por isso que eu quero a primeira. Então, vamos para a mais simples. Uma cor que você goste. Azul. Tem algum porquê?
Santo Oxóssi. Ótimo. Quem é o Vete? Se eu tirasse todos os teus diplomas, quem é o Vete? O Vete é um cara apaixonado por bicho, né? Por bicho, por pessoas, gosta de fazer amizades, gosta de conhecer lugares, culturas, dentro dessas culturas, comidas exóticas. E é esse o Vete. Muito bom. Uma lembrança da sua infância. A lembrança que eu tenho é de gostar de bicho, né? De cachorro, de galinha, de eu ver galinha sendo morta e não querendo que matassem, sabe? São essas memórias todas relacionadas a bicho. Todas elas. E isso construiu quem você é hoje, né? O que é felicidade para você hoje? Felicidade é você perceber que tudo que você faz acaba fazendo, contagia pessoas, né? No caso, eu cuidar de animais, como você está dizendo, ver crianças vendo meu Instagram, meu perfil, ver pessoas felizes me indicando meu trabalho. Eu acho que felicidade é quando você tem um propósito e você percebe naturalmente isso acontecendo. Um hábito que ele é essencial para o seu dia. O seu dia não pode nem começar nem terminar sem que você tenha feito isso. Eu olhar meu celular para saber se meus pacientes estão tudo bem. Esse é o primeiro. Não tem um dia que eu não acordo e vendo se não tem mensagem dos tutores preocupados ou com alguma novidade e eu me planejar para saber como os que estão doentes estão. Muito bom. Se você tivesse que pedir um conselho para alguém que você conhece ou conheceu, que é especial, quem seria essa pessoa e que conselho seria esse? É complicado dizer. Na minha cabeça agora eu não tenho ninguém, não. Rápido assim, não. Então tá bom, bora para a próxima. Tem algo que você tem medo? Olha, eu acho que não é medo, sabe? Mas algo que eu acho que me deixa um pouco triste é a possibilidade de eu não poder fazer o que eu faço. Acho que é isso. Ótimo, muito bom. Um erro que virou um aprendizado na tua vida. Tem algum? Ser muito 880, né? Quando a gente é muito 880, a gente começa a perceber que a vida não é bem essa. Excesso demais. Então a gente acaba sendo bem no meio às vezes, sabe? Mais ouvir, escutar do que fazer e falar. Agora, se você soubesse, acabei de acordar, tu acabou ali de levantar da cama e soubesse que hoje é o teu último dia, o que você faria? Olha, já teve alguns lugares no mundo que eu já fui que eu disse, zerei minha vida, agora eu posso ir que eu tô tranquilo, sabe? Então, eu acho que eu acho que muitas coisas que eu realmente queria acontecer, eu consegui conquistar, consegui ir, e agora só é curtir mesmo, sabe? Tentar produzir mais, fazer mais, mas eu acho que não, eu acho que tô bem tranquilo já. Partiria tranquilo, fiz tudo que precisava? Eu acho que sim, porque essa hora aí ninguém nunca tá preparado, E né? ninguém nunca sabe. Então a gente vive, é o que eu costumo dizer, viver é diferente de estar vivo, né? Às vezes os colegas meus perguntam, como foi que tu fez? Eu fui. Foi indo mesmo quando Pronto. todo mundo dizia para não ir. Mas como foi? Eu fui. Pronto. Peguei, comprei passagem, botei a mochila nas costas e fui embora. É tão simples. Nem sempre, mas vamos lá, né? Eu queria que tu parasse agora, olhasse para tua câmera, me esquecesse que eu estou aqui e desse um recado para a galera que se inspira em você, para o pessoal que está nos assistindo, para teus clientes, deixasse teu @, enfim, pode ficar à vontade. O tempo é teu, a câmera é tua, fica à vontade. Pronto, eu sou o Francisco Júnior, veterinário do mundo. Meu @ é @ovetdomundo, né? E eu queria dizer, principalmente para aquelas pessoas que sonham em ser veterinário ou que são estudantes de veterinários, que tudo é um processo, né? Eu vejo muita gente me questionando os melhores caminhos a percorrer e não tem melhor caminho. Existe aquele caminho que você está ali. Se não for o melhor,
que você faça com que seja melhor. Tudo é um processo, né? Antigamente, há 18 anos atrás, eu ia me formando, né? Eu sou formado há 18 anos, e dentro da faculdade eu sonhava em ser profissional. Então, a gente tem bastante anos, né? Bastante tempo que a gente vem juntando, fazendo e somando experiências. E tenha paciência, só siga um caminho certo e vai dar certo. E espero que todos, né, aqueles, quando eu falo estudante de veterinária, porque eu acho que é esses que buscam muito de mim saber como foi que eu cheguei, né? Abram a cabeça, tenham coragem e paciência. E que uma hora dá certo, né? Com certeza dá certo. Vai tentando, vai se arriscando. Vai moldando, vai se ajeitando, vai tendo resiliência, vai pegando os nãos como aprendizado, que uma hora vem, dá certo. Vai fazendo teu network ali, vai construindo a tua cartela de amigos. Com certeza. Muito bom. Cara, eu queria te honrar mais uma vez. Obrigada por hoje. Foi uma troca bem da hora. Sabe que nós gostamos muito do teu conteúdo, gostamos muito de te acompanhar. E com certeza vamos te acompanhar por muito tempo, até que Raquelzinha se forme. Quem sabe, né? Ela Médica veterinária do futuro. Está aqui nos bastidores, nos assistindo e acompanhando mais uma vez o tio Júnior. Muito obrigada por dispor o teu tempo. Sei que teu tempo é precioso, não só para nós, mas para você, para cada um dos pets que você acompanha. Obrigada por nos mostrar, cara, que o amor e o cuidado, ele não fica somente com o ser humano. Quando a gente entende que o cuidado, ele transcende as barreiras da espécie, a barreira cultural, porque você conseguiu quebrar essa barreira cultural, levando o teu olhar, o teu cuidado para que os animais que não estão aqui, não estavam, né, aqui próximo de você, pudesse ter o teu cuidado, ter um pouquinho do teu amor. Isso você conseguiu quebrar essa barreira também. Muito obrigada por não desistir dos nossos animais e que cada um deles, né, continuem, mesmo sem que a gente saiba de forma inconsciente, sendo cuidado, sendo zelado da melhor maneira possível. E quem ainda não te segue, tá perdendo tempo, porque o conteúdo é bom, tem muita coisa da hora. Tem muita comida legal lá também. Eu gosto de comer bastante. As viagens, tem bastante coisa lá que ele posta, muita coisa gostosa. E isso acaba que nos dá a referência de que, cara, é possível, né? O Júnior foi e eu também posso tentar ir. Com certeza. Então, assim, a gente acaba se tornando referência de certa forma, mesmo que de forma inconsciente também. Muito obrigada por dispor do teu tempo, de trazer um pouco do cuidado para os de 4 patas ou os de asas, o quanto eles são importantes para nós, né? Muito obrigada por tudo isso. E mostrar para nós que os animais, eles fazem parte da nossa rotina, mas eles também são parte da nossa família. Nós acabamos que, de forma inconsciente, mais uma vez, né, levamos o nosso amor, o nosso cuidado, mas também, se somos ansiosos, os nossos animais podem se tornar um pet ansioso, porque, de certa forma, vai conviver com alguém com a rotina bagunçada. Então, para que a gente se policie, não sabia, né, que os nossos pets são influenciados dessa forma. E podcast também é isso, gente. A gente aprende rotina do dia a dia, aprende como cuidar melhor dos nossos animais e que são parte da nossa casa. Obrigada, viu, meu amigo? Eu estou à disposição. Precisar, só chamar. Daqui uns dias vai ter uns partos aí, espero, né? Já está chegando uma princesa lá em casa. Então, o tio Júnior ainda vai ficar nos bastidores de casa também. Seja muito bem-vindo, né? Para estar conosco mais um pouquinho. Gente, esse podcast foi produzido pela Duni Digital aqui no Espaço Livre. Muito obrigada, Chico, por conseguir capturar cada uma das nossas imagens e conseguir fazer esse podcast se tornar um podcast real. Muito obrigada, meu amigo, e até a próxima.